Em Dia com o Ceará. O mais completo informativo do estado. O mais completo informativo do estado no meio do dia. No meio do dia. Apresentação: Rogério Gomes e Cláudio Teran. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se manifestado através da imprensa, já por várias oportunidades, o seu descontentamento com o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula critica a alta taxa de juros do país e, segundo ele, tem prejudicado os investimentos aqui no Brasil. O mandato de Roberto Campos Neto vai até 31 de dezembro deste ano. E Lula já começa a pensar em nomes para assumir o Banco Central, mas tem adiantado na imprensa que deseja um presidente que esteja afinado com a política econômica que vem sendo desencadeada pelo governo federal de investimento no país e de garantia de manutenção dos programas sociais. Pois é, essa história, Rogério, ela tem dois lados, né? De um lado, o presidente Lula tem sua razão quando critica algumas condutas do presidente do Banco Central. Mas a outra coisa que a gente tem que observar é que o papel dessa presidência do Banco Central é sim a autonomia, para que o governo de plantão, independente de quem seja o governante, compreenda que o papel dele não é fazer a política do governo dele, mas uma política de Estado pela economia. Então esse é um ponto que tem que ficar esclarecido. Mas tem um outro, e eu acho que esse também é relevante. A conduta de Campos Neto não ajuda em nada no fortalecimento da autonomia do Banco Central. Ele aceitar convite de Tarcísio de Freitas para um jantar em São Paulo evidenciou as intenções políticas que ele tem. Deu inclusive razão para uma crítica que o Lula fez, lembrando da conduta de Sérgio Moro quando era juiz e depois chegou ao ponto de abandonar a magistratura para se tornar um ministro de Estado, fazendo uma clara opção política. Então, Campos Neto não era para passar por uma dessa, ainda mais, Rogério, considerando a autonomia que o cargo tem. E Lula terá o direito de indicar o novo presidente do Banco Central e mais também outros membros que vão fazer a composição do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que define exatamente a política monetária do país. O Copom tem um serviço prestado à sociedade brasileira, é difícil compreender a atuação dele, mas o Copom é sim o guardião do andamento da economia no país, junto com a política do Ministério da Fazenda, e o que a gente espera é basicamente o seguinte: primeiro, que uma pessoa como Campos Neto, que já mostrou seu comprometimento político, saia como vai sair na forma da lei no final do ano. E que o próximo presidente restabeleça a autonomia do Banco Central, ainda que indicado pelo atual governo.